Já imaginou você estar nessa situação por um erro de uma assessoria de quem não é advogado, você correr o risco de ter que voltar ao seu país? Assessorias de quem não é advogado. E agora? Toda semana eu quero compartilhar com vocês informações de casos que aparecem no escritório para que mais pessoas entendam, aprendam e não cometam os mesmos erros. Claro que todas as histórias que eu falo aqui no perfil são com as devidas autorizações de quem passou por essa situação. E na semana passada, um brasileiro que já reside em Portugal, mais ou menos por um ano, por aí, nos procurou com interesse em entrar com ação contra a AIMA. Quem é cliente sabe que antes de falarmos em vender esse serviço, nós fazemos sim uma entrevista com o imigrante para verificar se é possível entrar com ação em face da AIMA, pois isso é uma questão muito importante aqui no escritório. Pois bem, esse brasileiro relatou que contratou uma assessoria de quem não era advogado a um preço super barato e chegou com visto de procura de trabalho. Foi prestando serviço sem contrato, tipo bicos, né? E depois de 3 meses em Portugal ainda não tinha um contrato, não havia feito contribuição para a segurança social. E sua entrevista na AIMA estava perto. Decidiu consultar a tal da assessoria que ele contratou e foi dito para ele que não tinha problema algum, pois ele entrou com visto e bastava fazer a abertura da atividade e levar na entrevista. Esse brasileiro foi para a entrevista na AIMA e o que aconteceu? Foi negada a concessão da autorização de residência. Como ele não tinha instrução alguma, acabou não pedindo a prorrogação que até poderia ser solicitada e assim ficou, assim deixou. A lei que criou o visto de procura de trabalho, ele é muito clara ao dizer que se você não consegue um contrato de trabalho no período de 120 dias, que podem ser sim prorrogados por mais 60 dias, você tem que retornar ao país e somente pedir o visto depois de 1 ano. Ter atividade aberta não lhe garante a concessão da autorização de residência para esse visto, mas havia fundamentações e saídas para que ele, no dia ali da entrevista, conseguisse sim fazer uma prorrogação. Certamente quem vendeu a assessoria para ele seguiu alguma cartilha de que tem aos montes na internet de quem não é advogado e claro que também não soube instruir. Olha o risco que essa pessoa correu de ser convidada a ir embora de Portugal. Já imaginou você estar nessa situação por um erro de uma assessoria de quem não é advogado, você correr o risco de ter que voltar ao seu país? Já era para ele estar com seu título de residência, mas por esse erro estava até agora sem uma definição do que poderia ser feito. Claro, agora nós vamos cuidar da situação dele e recolocar nos trilhos, né, para a regularização dele em Portugal. Mas ainda bem que somente advogado tem a capacidade de postular a garantia dos direitos do imigrante que está aguardando a regularização em Portugal na ação contra a AIMA, que senão seria uma coisa assim muito complicada. Teríamos uma enxurrada de ações sem pé nem cabeça, de especialistas de internet, sem qualquer conhecimento jurídico. Imagina essa situação. Por isso que eu bato muito na tecla por aqui. Se você está doente, procure um profissional que estudou, um médico. Se você quer uma assessoria para imigrar, contrate um advogado. Não caia em arapucas. É muito delicada a situação de quem acontece isso. O prejuízo pode custar a sua permanência em Portugal. E não é só. O controle de imigração está muito mais rígido. Até para quem chega com visto deve se ater aos comprovativos essenciais para a entrada em Portugal. Se você tem dúvida, se não se sente seguro ou desconhece como pedir um visto ou como permanecer em Portugal legalmente, não hesite em ter o auxílio adequado de um advogado. O valor gasto não é um custo, mas sim um investimento para que você obtenha sucesso no seu planejamento. Se você precisar de auxílio, só entrar em contato pelos links abaixo e me diga aqui nos comentários se você passou por uma situação semelhante igual a essa ou se conhece alguém que teve problemas por desconhecer os seus direitos, seja por ter feito tudo sozinho ou por ter contratado a assessoria de quem não é advogado.